Como vai a sua alma? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Alma e emoções têm alguma coisa a ver? Fique ligado, porque é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje no episódio Completude Podcast. Alô, gaios e gaias, mais um Completude Podcast, um podcast para quem quer, precisa ser completo, corpo, alma, espírito. E hoje a gente vai falar sobre isso, não é, Moisés? Show de bola! Estamos falando sobre alma. Isso. Como vai a sua alma? Como vai a sua alma? Moisés, como vai a sua alma? Olha, é uma pergunta profunda, porque... Profunda e importante. né? Profunda e importante. Hoje a gente vai falar muito sobre isso, do entendimento bíblico, o que a psicologia, a neurociência, o entendimento nosso sobre alma, né? Mas quando a gente fala sobre alma, Rafa, é uma coisa que a gente, ao entrar na Bíblia, a gente vê muitos versículos que falam sobre alma, né, cara? E quando a gente vai trabalhar esse entendimento de alma, a gente pensa assim, né? No ser tricotômico. Não sei se essa é a palavra certa. No ser tricotômico. Corpo, que é nosso músculo, nosso osso, a nossa saúde nesse sentido, né? De tecidos e tudo mais. E a gente vai falar da alma como as nossas vontades, as nossas emoções e o espírito em si. Quando o episódio traz essa pergunta, é algo que hoje a gente vai debater sobre esse tema específico para que você tenha clareza do que é de fato alma e como é que a gente pode trazer essa paz, como é que a gente pode se conectar com Cristo de uma forma onde a gente consiga cuidar bem da nossa alma. Acho que Rafa, esse é o ponto talvez principal hoje daqui, que as pessoas saiam daqui desse episódio tendo a certeza absoluta o que elas precisam fazer para cuidar da sua alma. É isso aí. Tu falaste sobre um tema que durante muitos anos tem sido discutido, né, entre estudiosos, teólogos, a questão de tricotomia ou dicotomia, né? Afinal, o ser humano ele é dividido em corpo, alma e espírito, ou o ser humano é só corpo e alma, ou corpo e espírito, sendo que alma e espírito seriam aí sinônimos, né? Sim. Alternâncias da mesma coisa. Existem argumentos tanto para um lado quanto para o outro. Não é o nosso tema aqui. A gente não está interessado aqui em entrar nessa discussão teológica. Mas por curiosidade, para você que se interessar, existem essas duas correntes teológicas de estudo bíblico, né? Eu não creio que seja muito relevante para a gente aqui, naquilo que nós estamos propondo abordar, ser tricotomista ou ser dicotomista de um sentido geral. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu gosto sempre de começar essa conversa falando que na Bíblia, todo lugar onde aparece alma, espírito, sempre está apontando para o ser humano não compartimentado. Ou seja, quando fala sobre o espírito do homem, está falando sobre um aspecto do ser humano, mas não está nos autorizando, nem está nos indicando que nós devemos ou podemos particionar esse ser humano. Sim. Por que eu estou frisando isso? Porque, biblicamente falando, corpo, alma e espírito são o ser. Então, muitas vezes a gente vai encontrar na Bíblia um termo ou uma passagem que fala de alma e está falando sobre o ser. Então, a vida do ser humano, a vida em si, ela está relacionada à alma. Sim. Né? Por exemplo, se a gente for analisar desde Gênesis, nós vamos ver que a palavra para
para alma ali, que é traduzida como alma, é o hebraico nefesh. Sim. Então o nefesh, ele é aplicado ali para seres humanos, ele é aplicado para animais. Então, praticamente, a gente pode dizer que todo ser que respira tem alma. Tem alma. Então, a alma não é uma coisa para a gente particionar. Ou seja, para princípios pedagógicos e de entendimento, de ensino, a gente pode falar, não, porque a alma, já que nós trabalhamos aspectos específicos, né? É lógico que se eu falar que furei o meu dedo com uma agulha, eu não vou dizer furei a minha alma com uma Sim, agulha. Lógico, quando a gente quer dizer uma coisa específica, a gente fala de um aspecto específico. Ou a gente diz, estou sentindo a presença de Deus no meu coração. O que eu estou querendo dizer com isso? Significa que eu não estou sentindo no meu corpo. Eu não estou sentindo a presença de Deus. O destaque que eu quero dar é que essa presença que eu estou sentindo não é na minha pele, não é aqui no meu tato, né? Nos meus sentidos físicos. Mas eu estou sentindo a presença de Deus em um aspecto interior, um aspecto não material Sim. do mesmo ser humano que sou eu. Então, para princípio de conversa, é interessante que a gente diga, a Bíblia fala de corpo, a Bíblia fala de alma, a Bíblia fala de espírito. Independente se você acredita que nós somos tripartidos ou bipartidos, a Bíblia fala que nós temos coisas materiais e nós temos coisas imateriais. Sim. E hoje a nossa pergunta é, como vai o seu lado imaterial? Perfeito. Né? E aí, Rafa, a gente, quando você faz essa pergunta, ela nos traz a uma habilidade importante, que é o autoconhecimento. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é essa habilidade que a gente tem de olhar para dentro de nós e aprender a nos avaliar, a nos examinar. E a Bíblia fala sobre autoexame, né? Sobre essa possibilidade de você olhar para dentro de você e perceber o que está acontecendo, como é que você pode melhorar o seu interior. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, que a Bíblia não fala especificamente dessa palavra, mas é necessário que primeiro ponto importante aqui é que você aprenda a fazer perguntas para você. Só que, ao mesmo ponto, é necessário que você entenda que esse autoconhecimento ele precisa ser direcionado através do Espírito Santo. Por quê? Porque o ser humano ele é cheio de vontades, ele tem ele busca, né, por algo que muitas vezes pode te afastar daquilo que Deus quer para a tua vida. Então, o ser humano sempre vai buscar pelo sucesso, por felicidade, ele vai buscar por relevância, por status, por poder. Isso faz parte do ser humano, por quê? Porque envolve uma área do cérebro ligada a uma necessidade, e toda necessidade mexe com uma molécula que Deus colocou para a gente lá dentro, chamada dopamina. Sim. E aí, se a gente não tiver uma direção clara, a partir desse autoconhecimento, a gente pode ir para um caminho que não é tão interessante. E aí a gente pode olhar para o ser humano, para o mundo, para as pessoas, para o que está acontecendo hoje no mundo. Pessoas com muito sucesso profissional, onde a sua família está destruída. Pessoas com uma vida bem-sucedida, religiosamente falando, mas o seu casamento ruim, a sua vida financeira ótima, bem-sucedida, mas os seus filhos nas drogas. Por quê? Porque existiu aí algo que os levou, os motivou a buscar de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, algo que trouxe sucesso, trouxe relevância, trouxe status, trouxe poder, mas não foi direcionada pelo Espírito Santo. Então, eu entendo, Rafa, que todo o autoconhecimento ele precisa ser direcionado. Não é só simplesmente se examinar, não é só simplesmente se autoconhecer. Eu até posso afirmar aqui que o autoconhecimento sem a direção de Deus, ele é extremamente perigoso. Sim. Porque tu vais conhecer as tuas potencialidades, tu vais conhecer as tuas forças, tu vais começar a te entender, mas
Tem muita coisa que precisa ser transformada, renovada, precisa ser ressignificada, e se isso não for direcionada pelo Espírito Santo, você se perde no meio do caminho. E aí o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É louco, porque isso veio no meu coração, cara. Na época que eu estava buscando autoconhecimento para crescer, para dar o melhor para minha família, para conseguir ter sucesso profissional. Mas e aí? Depois disso? Eu estou conseguindo ter, eu estou alcançando, mas e aí? Quanto mais eu me entendia, enquanto pessoa, conseguia alcançar algo relevante, eu estava me afastando daquilo que de fato é importante para mim. Então, é necessário que você entenda que, quando você for buscar autoconhecimento, faça uma pergunta. Espírito Santo de Deus, o que eu preciso mudar na minha vida? Espírito Santo de Deus, por que eu estou me sentindo desse jeito? Espírito Santo de Deus, me ajuda a sair dessa situação. O que eu preciso fazer? Porque esse autoconhecimento, alinhado com a ajuda do Espírito Santo, porque esse é uma das funções do Espírito Santo, né? Nos ajudar, vai ser, de fato, te levar a um caminho de um relacionamento verdadeiro com Deus. O autoconhecimento, ele serve para que nós encontremos o nosso caminho. Eu costumo dizer assim, que a vida devocional com Deus, ela é você encontrando o caminho de volta para casa. Às vezes eu falo muito isso quando eu ministro curso sobre adoração também. Eu sempre digo o seguinte: adoração é achar o caminho de volta para casa. Porque lá no Gênesis, quando você vê o ser humano sendo criado, ele é criado com uma comunhão com Deus. E até há aqueles momentos emblemáticos, né, em que Deus, na viração do dia, visitava o homem no jardim. E com o pecado, isso é quebrado. O homem e a mulher se escondem de Deus. E ao se esconderem de Deus, é um símbolo claro de que a comunhão plena, ela foi partida, ela foi quebrada pelo homem, pelo ser humano que pecou, né? Perfeito. Então, nessa condição, a partir daí, nós vemos que começa a ser necessário que se faça, eu vou usar a palavra aqui, rituais de adoração, rituais de oferta, rituais de entrega, aquela entrega, aquela comunhão que antes era natural, que era intrínseca ao ser humano, ela passa a ser necessário que seja feita por rituais, por movimento. Você precisa tomar essa ação. Perfeito. Né? Então, eu entendo o seguinte, que a partir do momento em que o pecado quebra a comunhão com Deus, o homem, ele passa cada vez mais a se desconhecer como imagem e semelhança de Deus, que é como ele foi criado. Por quê? Porque o pecado, a Bíblia diz isso, o pecado, ele vem e faz separação. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então, o pecado, ele vem e essa separação de Deus faz com que a gente tenha noções cada vez mais falsas sobre nós mesmos. Se a gente parar para pensar, já que eu estou em Gênesis aí, vamos mergulhar. Você chega lá no texto de Gênesis com a Eva chegando na árvore. Olha o nome da árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Para pensar. Eles conheciam a Deus plenamente, eles tinham comunhão com Deus. Então, o bem, eles já conheciam. O que faltava para eles conhecerem que aquela árvore poderia proporcionar para eles? Só o mal. Porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Sim. O bem, eles já conheciam em Deus. Sim. Eles tinham um longo caminho aí de comunhão com Deus. Quando Eva, e o texto vai dizer assim, Eva, olhando a árvore e o fruto, viu que ele era desejável, a palavra ali tem relação com apetitoso, também era desejável para ter conhecimento. A Eva foi tentada e ela cedeu à tentação e comeu do fruto, depois deu para Adão e etc. Aquela história toda. Então, é interessante perceber isso. A atitude de Eva ao comer aquela fruta, ela foi uma atitude de apetite que ela não dominou.
ela cedeu aquele apetite, ela colocou aquela tentação como algo real na vida dela, e a partir daquele momento a humanidade passou a estar cada vez separada de Deus. Não importa se você nasceu agora, você já nasce nesse quadro em que a pecaminosidade invadiu a raça humana. E aí, conhecer a si mesmo, nesse sentido, se torna um auto-engano se a gente, reforçando o que tu falaste, se torna um auto-engano se a gente fizer isso à revelia do conhecimento de Deus. Por quê? Porque se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e a gente busca se autoconhecer e a gente acha que não existe Deus, ou que Deus ele é tudo, ele é a natureza, ou Deus ele não se importa com a gente, ou não tenho como me relacionar com ele, ou qualquer coisa assim, eu ainda vou ter um autoconhecimento semelhante ao... Aí eu vou lembrar o mito da caverna de Platão, né? Perfeito. Aí eu vou estar vendo em sombras, né? Paulo vai falar isso, né? Um dia veremos, ainda vemos como por espelho, a gente vê as coisas ainda assim. E então a gente muitas vezes busca um autoconhecimento que ainda é falacioso, ou seja, ele ainda é parcial e às vezes até falso sobre nós mesmos. Então a gente precisa conhecer, para falar um português bem claro, alguém uma vez falou isso, eu gostei. Se você tem um aparelho da marca X, você vai procurar conhecer melhor esse aparelho. Aonde você vai procurar informações acuradas? Você vai encontrar no site do fabricante ou por aí espalhado em outros lugares? Poxa, vamos no site do fabricante, né? Então, se a gente quer se autoconhecer em verdade, a gente precisa conhecer dentro da verdade plena do Criador, daquele que nos criou, né? Perfeito. E vai com certeza nos ajudar a conectar com o nosso propósito e vai nos ajudar a vencer todos os nossos anseios, cara. Porque quando a gente vai lá em Salomão, se eu não me engano, em Eclesiastes, ele fala assim, que é como se Deus colocasse o desejo pelo eterno no nosso coração, anseio pelo eterno. Então, o ser humano, ele é, por natureza, um ser insaciável. A gente compra uma caneca dessa aqui, daqui a pouco a gente quer uma melhor, a gente quer uma mais bonita, a gente quer um celular, né? A gente compra o celular e daqui a pouco a gente... Por quê? Porque nada no nosso ser vai ser suficiente para, de fato, tampar aquele vazio existencial, aquela necessidade de você, de fato, se conectar com algo eterno. Então, esse autoconhecimento, quando a gente entende que ele necessariamente precisa estar alinhado ao nosso Criador, ao Espírito Santo, a gente começa a se conectar com aquilo que é eterno. O C.S. Lewis, ele dizia assim: se existe dentro do meu ser desejos e anseios que nada nesse mundo pode satisfazer, então significa que tem mais coisa do que esse mundo. Perfeito. E é incrível, né? Porque quando a gente entende assim, poxa, por que o ser humano, ele a todo momento busca sempre algo novo, algo diferente, algo melhor? Porque Deus colocou no nosso coração um desejo eterno. Isso aqui não é eterno, isso aqui não é eterno. Por isso existe um anseio. Então, quando a gente se conecta verdadeiramente com aquilo que Deus quer para a nossa vida, de fato a gente está se conectando com o eterno. Porque aí, Rafa, até os nossos valores mudam, né? A gente começa a colocar de fato em primeiro lugar o reino de Deus, porque nada supre esse vazio, essa necessidade. Então, quando a gente começa a colocar em primeiro lugar o reino de Deus, nesse contexto de alma mesmo, porque depois tu vais falar sobre essa questão da alma, do entendimento de alma, de vida, de uma forma completa, mas no contexto de alma mesmo. Tem muita gente, Rafa, que está se perdendo, porque colocou o seu olhar naquilo que não é eterno. E não consegue entender que nada vai suprir esse vazio existencial enquanto ele não se conectar com aquilo que é eterno. Sim. E aí vai se perdendo, vai buscando sucesso a todo
a todo custo, vai buscando querer crescer a todo custo, querer poder a todo custo, porque existe um anseio no coração, uma motivação nesse coração de fazer algo que vá cada vez tampar aquele vazio. Então, quando a gente fala necessariamente de alma, é muito importante que você entenda qual é o teu foco, porque o teu foco vai de fato definir como é que vai estar a tua alma daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porque quando você não coloca o foco naquilo que é de fato necessário, quando os teus valores estão deturpados, quando aquilo que é importante para você, aquilo que é mais importante para a tua vida são coisas materiais, meu filho, você vai ser um eterno insatisfeito. Sim. Então, como é importante que você comece a se perguntar em relação a isso. Porque a todo momento eu busco algo para satisfazer o meu coração e nada que eu faça, necessariamente eu consigo alcançar esse objetivo. Porque talvez você precise valorizar outras coisas, focar outras coisas. O C.S. Lewis disse, não sei se foi ele que disse, que ele fala assim, ou eu sou um doido varrido, ou aquilo que eu acredito de fato faz sentido. Ele fazia uma lógica apologética sobre Jesus. Ele dizia, olha, ou Jesus é um mentiroso, ou ele é um louco lunático, ou ele é quem ele diz que é. Perfeito. Então, porque ou ele é um mentiroso, alguém que está manipulando pessoas, enganando as pessoas de propósito. Então, se você acha que Jesus é um mentiroso, já achou essa opção aí. Não, Jesus não é um mentiroso. Então, você fica com 2 outras opções. Ou ele é um lunático doido, que fica dizendo por aí que ele é o único caminho para Deus, etc. Ele está maluco da cabeça. Aí você diz, não, Jesus não pode ser maluco. Então, a única opção que fica ele sabe o que ele está falando e o que ele está falando é a verdade. Então, assim, Rafa, e para você que está nos ouvindo e nos vendo, o que vai definir como vai estar a tua alma, ou como está a tua alma hoje, como é que você está se sentindo hoje, e como a tua alma vai estar daqui a alguns anos, é o foco que você está dando. Porque aquilo que a gente foca é aquilo que é importante para a gente. É aquilo fortalece, né? Isso, é aquilo que a gente fortalece. E quanto mais a gente foca, mais aquilo cresce, mais aquilo fica importante, mais aquilo fica necessário, mais a gente passa a viver através daquilo ou para aquilo. Então, hoje eu espero que você saia daqui com o entendimento do que você precisa focar. A gente entende alma como emoção em alguns momentos, como vontade. Apesar que daqui a pouco o Rafa vai falar sobre esse entendimento mais completo de alma na Bíblia, mas de fato é isso. Aquilo que você foca, aquilo que prende a tua atenção, vai necessariamente definir e decidir como é que vai estar a tua alma. Como é que está a tua alma hoje, porque você está vivendo hoje aquilo que você focou no passado. Então, e o que você vai viver daqui para frente é aquilo que você está focando. Então, primeiro passo, autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento, Rafa, tem que vir direcionado através do Espírito Santo. E o segundo passo é você parar de focar naquilo. E quando eu falo de foco, pessoal, não é que você não vai, em algum momento, buscar melhorar em alguma área da tua vida, buscar focar em alguma área da tua vida, só que isso não pode ser o foco principal da tua vida. Existe o foco principal e existem momentos onde você vai focar. Mas você vai focar em áreas da tua vida porque você sabe que tem um foco principal. E tudo que você vai fazer tem a ver com aquilo que você quer alcançar em Deus. Com aquilo que você quer construir dentro do reino de Deus, da justiça. Então é nesse sentido que você tem que focar. Ok, eu vou focar no trabalho, entendo que porque eu vou focar no trabalho porque existe algo que eu quero alcançar em Deus. Eu vou focar na minha família porque existe algo que eu quero alcançar em Deus. Então, tudo que você faça só tem um objetivo: adorar a Deus. Então, são 2 coisas práticas que eu quero deixar hoje aqui para vocês. Se a gente for buscar, por exemplo, fazendo aí uma raiz
da palavra alma, uma etimologia bem longe, assim, lá num sentido mais arcaico que se conhece da palavra no hebraico, a palavra nefesh, ela se relaciona à garganta. Significa garganta. Isso é bem interessante, porque a garganta, ela é colocada, por exemplo, tem um episódio, se eu não me engano, em Deuteronômio, em que menciona aquele momento em que os israelitas, tendo saído do Egito com Moisés ali no deserto, começam a sentir, entre aspas, saudade do Egito, né? E eles começam a lembrar, não, porque o alho poró, as cebolas que a gente comia ali na beira do Nilo, os melões do Egito, os pepinos, nossas gargantas estão aqui secas. A palavra ali é nefesh. Então eles estão dizendo nossas gargantas e eles também podem estar dizendo, eles estão num sentido figurado, a gente pode até dizer que é como se eles estivessem dizendo nossas almas estão ressecadas nesse deserto e tal. Porque a origem é a mesma. E por isso que a aplicação da palavra alma, ela tem a ver com anseio, desejo, tudo isso que a gente está falando. Alma fala daquilo que nós ansiamos, aquilo que nós temos apetite por alguma coisa, o apetite no sentido de fome de alguma coisa, sede de alguma coisa. Você está falando de foco e está tudo muito relacionado porque a garganta, ela simboliza a transição do alimento para o nosso estômago, mas ela também é o local por onde passa o que vai sair de nós, né? Perfeito. Então eu estou falando aqui, nós verbalizamos, eu tenho as cordas vocais, o fôlego que nos dá a voz para a gente poder se comunicar e falar. Então existe um trânsito aí, de modo que a garganta ela pode ser entendida como esse local de passagem, de acesso para dentro de nós e de dentro para fora. Da mesma forma, a alma pode ser entendida como aquele aspecto que é inevitavelmente o acesso entre o corpo e o espírito. Por quê? Porque é inegável que nós temos um espírito, nós temos um lado espiritual. E é inegável que nós temos um corpo, né? Ok. Como é que acontece? Aonde acaba o corpo e começa o espírito? Aonde é esse lugar? É interessante que a gente está falando sobre autoconhecimento e por que a gente está batendo muito nessa tecla de você precisa se autoconhecer baseado na palavra de Deus? Por quê? Porque a palavra de Deus, diz ela própria, é a espada afiada de 2 gumes, tão afiada que ela é capaz de separar juntas e medulas, separar alma e espírito. Caramba, o que pode separar alma e espírito? O texto pode ser um símbolo para como quem diz assim, cara, não tem como separar alma e espírito, a gente não consegue saber onde é a linha, que acaba um, começa o outro. Ou talvez para os dicotomistas, né? Não, corpo, alma e espírito são a mesma coisa. Como é que eu posso separar se é a mesma coisa? Seja qual for sua linha de interpretação, a palavra de Deus ela é cirúrgica, ela é precisa. Por que eu gosto de frisar isso? Porque a nossa alma ela é representada de muitas maneiras na Bíblia. Coração, mente, pensamentos, sentimentos, força, muitas vezes, vitalidade, fôlego, a própria vida. Então, tem uma parte, só para te pedindo para não te atrapalhar, perdoe. Tem uma palavra da Bíblia que fala assim: buscar o Senhor de toda a tua força, de toda a tua alma. A gente vai já ler aqui. E de todo o teu entendimento. Olha só o quanto isso é forte, né? A questão do foco, né, Rafa? Isso. É você focar. Porque assim, buscar é o Senhor de toda a tua força. Aí tá falando de quê? Força. Vamos ler aqui? Vamos lá. Tu tá falando de... Isso aparece em vários lugares, tá? Sim. Porque vai ter lá em Êxodo, vai ter... Eu vou ler aqui em Deuteronômio, porque aqui em Deuteronômio faz parte da Shema, né? Que o judeu, desde os tempos mais antigos, o hebreu, ele já entende a Shema como a base de toda a fé. Perfeito. A Shema significa ouve, né? Escuta, Israel, porque é aquilo que Deus fala, escuta, Israel. Como quem diz, cara, só ouve esse negócio, entende isso aqui é o básico. Você precisa mastigar, ouvir, botar para dentro de você esse troço. Olha aí, Deuteronômio 6,4. Escute, Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Coração, alma e força. Olha só. Coração, alma e força. Agora chama atenção o toda. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. A gente está num podcast chamado Completude. Completude tem a ver com todo. Com isso. tudo. Né? Então, a palavra de Deus, muitas vezes, em muitos aspectos, quando ela fala do relacionamento de Deus com o homem, do homem com Deus, ela chama atenção para a necessidade de completude ou de inteireza. Ou seja, vai falar, por exemplo, falando negativamente sobre o coração dobre ou o ânimo dobre. O que é o ânimo dobre ou o coração dobre? É o coração dividido, é a alma dividida. Que não é íntegra, minha alma, ela quer um pouco de Deus, mas ela está gostando também dessa outra parte aqui. Não é de Deus e eu quero os dois ao mesmo tempo. Isso é o que a Bíblia chama de ânimo dobre, a alma dividida. Então a alma dividida, ela não agrada a Deus. Por quê? Porque ela não se encontra em Deus. Deus, ele tem essa... precisa haver essa exclusividade da nossa alma para com Deus. Por quê? Porque Deus, ele é uma palavrinha chamada santo, kadosh. Então ele é separado, ele não é... Eu gosto sempre de lembrar, em muitas e muitas hipóteses, eu lembro daquela passagem que Isaías 6, que ele tem a visão do sublime trono, Deus sentado no alto sublime trono. A dinâmica do que ele vê ali mostra muita coisa para nós. Ele vê Deus assentado no alto sublime trono e ele vê que ao redor do trono há uns seres que ele chama de serafins, que são seres afogueados, e esses seres, eles estão voando ao redor do trono e eles estão numa atividade constante de adoração. Agora, para aqueles mais atentos, pode ir lá em Isaías 6 e vai perceber que eles não estão adorando o ser que está no trono. Eles estão adorando a ele, mas eles não estão se direcionando a ele. Ele diz, eles têm 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles cobrem o rosto. E eles clamam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles não têm coragem de virar para o trono e dizer, Tu és santo, santo. Eles estão falando uns aos outros, dizendo, esse aí é santo, santo, santo. Isso é um símbolo de uma reverência tão grande por causa da consciência. E olha que o termo serafim, que significa seres afogueados, significa que eles são santos, significa que eles são puros. O fogo ali tem essa simbologia muito forte, só que seres puríssimos têm a reverência suficiente para saber que aquele que está ali no trono é santo, santo, santo. Então, o que acontece? Toda vez que eu, com uma alma dividida, tento me aproximar do Deus que é santo, 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 e que seres puros celestiais não têm coragem de chegar na cara lavada, assim, vamos dizer, diante dele, quando eu me apresento com o coração dividido, para minha proteção, ele não permite que eu tenha acesso pleno à presença dele. Por quê? Porque eu seria fulminado. Sim. E aí não tem como. Então, essa inteireza, essa completude de alma em tudo aquilo, o foco, tudo aquilo que eu faço. A Bíblia diz, tudo aquilo que você vai fazer, faça conforme todas as suas forças. Então, se a gente vai focar na alma, a gente precisa entender que a alma, ela é a principal coisa em que nós devemos focar. Por quê? Porque assim como a garganta é o meio pelo qual transita o que vem de fora para dentro e o que vem de dentro para fora, a nossa alma também é assim. Então, por exemplo, para a gente botar aqui questões bem práticas, quando eu estou assistindo televisão, minha alma tem alguma coisa a ver com isso? Sim. Tem. Com certeza. Quando eu estou lendo um livro não religioso, vamos dizer, estou lendo uma revista para me divertir, uma revista de piadas. A minha alma
está sendo atingida de alguma Com maneira, certeza. afetada, está se relacionando com essa atividade? Com certeza. Sim. Da mesma maneira como o oposto também acontece. Então, eu posso fortalecer o meu espírito e, ao fortalecer o meu espírito, isso trazer consequências para o meu corpo. De modo que eu preciso entender que eu sou um ser uno. Eu sou um ser íntegro, integral. Eu sou um ser pleno. Então, não tem como eu dividir. Não, eu vou para a igreja e lá na igreja eu estou só fortalecendo meu espírito. O meu espírito. Agora eu vou para casa e lá em casa eu vou para academia e lá eu estou fortalecendo o meu corpo. Ok, não está errado essas duas coisas. Só que se você achar que quando você vai fortalecer o seu corpo, a sua alma vai dormir, vai tirar férias, pega uma mala e diz, não, agora é com o corpo, agora eu vou sair de cena. Não existe isso. Sim. Quando você está lá fortalecendo o seu espírito, o seu corpo está lá. Quando você está lá fortalecendo o seu corpo, a sua alma, o seu espírito estão lá também. Sim. Então nós não somos divisíveis dessa maneira que às vezes a gente acha. Sabia que isso tem relação com uma tradição grega que vem da filosofia? Alguns gregos, algumas correntes filosóficas gregas e religiosas acreditavam, e inclusive uma das correntes que a Bíblia combate bastante no Novo Testamento, que é o gnosticismo, eles diziam assim, o corpo é sujo, o espírito é puro. Então, o corpo é uma prisão para o espírito, ou para a alma, né? E eles diziam, quando nós nos libertarmos desse corpo, nossa pureza vai finalmente, né? Aí como vem, se isso aqui fosse... então esse corpo ele é sujo, não importa se você é bom, se você é mau. Esse corpo ele é matéria, toda matéria é má e tal. Esse era o entendimento grego que havia. E quando a Bíblia fala de carne, Rafa, que a carne, ele tá falando, porque assim, sempre fala sobre isso, né? A carne agrada, né, o pecado, a carne quer agradar o pecado, e o espírito quer... Quando fala de carne, não tá... É óbvio, né? Eu só tô querendo que a gente compartilhar aqui. Não está falando dessa carne aqui em si, né? Aí vem a filosofia grega e tal, né? Esse termo é utilizado lá no Novo Testamento, porque no Novo Testamento vai ser trazida à luz a plena revelação da questão de como o pecado ele macula a natureza humana. Então, quando fala lá de carne, ele está falando sobre a natureza humana maculada pelo pecado. Show. Que tem tudo a ver com a alma, porque significa o seguinte, que nós já nascemos com uma alma que vai te puxar para o lado errado. É isso mesmo. Você tem um filho... É louco, sabe? Quando tu vais ler sobre neurociência, o cérebro, é incrível, cara. Assim, quem tem um entendimento dos dois lados, né? Desse entendimento da Bíblia, da criação, é incrível como nosso cérebro ele sempre vai te levar a vícios, a descontrole, é uma tendência, né? a gastar menos energia, a querer te manter numa condição preso, naquela condição. É uma tendência do cérebro a buscar ficar numa zona de total passividade ou buscar sempre alimentar os teus prazeres. O cérebro, Rafa, ele vai buscar duas coisas. Ou ele vai buscar a realização de um prazer, ou ele vai buscar fugir de uma dor. Que também é buscar um prazer, porque você... Perfeito. O prazer é a ausência da dor, né? Perfeito. Então ele vai querer duas coisas. Aí, só para tu dar continuidade, porque tem tudo a ver com o que tu tá falando sobre a questão do pecado, da carne e tudo mais. Mas dá continuidade aí, mas é isso aí. Não, esse assunto com relação à alma é bem pragmático para nós, porque tem umas coisas assim que são tão óbvias. Por exemplo, uma vez eu li um texto, é um trecho que tem lá em Provérbios, se eu não me engano, que ele diz mais ou menos assim: para onde a árvore está inclinada, é para lá que ela cai. Quando eu li esse texto, com todo respeito à palavra de Deus, eu pensei, descobriu o Brasil, né? Para onde a árvore está inclinada, para lá ela cai. Depois eu fiquei meditando na palavra. Olha a importância de meditar na palavra, né?
entre outras coisas. Fiquei meditando na palavra e pensei, cara, isso aqui é tão óbvio, mas isso aqui quer dizer alguma coisa e se a gente parar para pensar, é óbvio, mas a gente pensar nisso faz com que a gente possa encaixar algumas coisas. Então, para onde a árvore está inclinada, é para lá que ela cai. É como você dizer assim, você tem uma árvore lá, e ela está inclinada aqui para o lado direito, e você vai dar uma machadada nela. E você diz assim, não, eu vou dar uma machadada aqui, mas eu tenho fé que ela vai cair para o lado esquerdo. Cara, na boa, tu pode ter toda a tua fé ali que vai cair para o lado esquerdo, ela vai cair para o lado direito, ela está inclinada para lá. Então, se você traz isso para a realidade do ser humano, nós nascemos com uma natureza pecaminosa. A história da carne aí, né? Isso significa que a nossa árvore ela já está inclinada. A Bíblia diz assim, o meu povo ele o meu povo é inclinado a se afastar de mim. Existe um texto profético que fala sobre isso. Ou seja, nós podemos ser cristãos, o povo de Deus, podemos ser igreja de Jesus Cristo, mas essa natureza ela está brigando, tem uma luta acontecendo dentro de mim, tem uma luta acontecendo dentro de ti, tem uma luta acontecendo dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós, e essa luta ela é uma luta que ganha quem está mais forte. É isso que Paulo vai dizer, a questão da carne, o espírito, a luta que existe. Então, quando a gente pergunta como vai a sua alma, essa não é só uma pergunta de quem quer saber, e aí, como vai a sua vida? Tá tudo bem? Tá tudo bem? E a família, como tá? Né? E a saúde? Não, e a saúde? Não é uma pergunta trivial. Perguntar como está a sua alma tem a ver com fazer a pessoa meter a mão nesse baú aí e com foco e intencionalidade tentar perceber o que precisa melhorar, né? Perfeito. Então, para onde a gente precisa caminhar? O que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar meu relacionamento com as pessoas? Eu preciso melhorar meu relacionamento com Deus? O dia que perguntaram para Jesus qual é o maior dos mandamentos, Jesus foi buscar a Shema, foi buscar aqui o Deuteronômio que a gente leu, Deuteronômio 6. Ele disse, o maior dos mandamentos é: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma. Quando todo mundo já estava se dando por satisfeito, ele disse, mas tem um outro semelhante a esse, que quer dizer, com o mesmo valor, com o mesmo grau de importância, que diz, ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Perfeito. Então, tudo tem a ver com o relacionamento. Eu gosto de uma analogia, essa é só uma analogia, tá, gente? Que fique bem claro, eu sempre falo isso. Toda analogia tem seus problemas, e uma analogia não significa que aquilo seja o significado propriamente dito da coisa. Mas é uma analogia, um exemplo, ajuda a gente a entender algum aspecto, né? Mas muita gente faz uma analogia com o tabernáculo. O tabernáculo de Moisés, o tabernáculo que havia em Israel e depois do templo, né? Ele era separado, não era separado. Ele tinha dividido. Não, eu não quero usar essa palavra dividido também. Ele tinha 3 compartimentos. Sim. Nele. Existia o átrio, que era o pátio, né, o ambiente externo, sem cobertura, ao ar livre. E dentro do pátio havia um lugar coberto, que era bipartido, esse lugar coberto, entre Santo Lugar e Santo dos Santos. Qual é a analogia que muita gente faz? O átrio é um ambiente em que quase qualquer um pode transitar. É aquele ambiente externo, seria o nosso corpo. O Santo dos Santos, aquele lugar mais íntimo, aquele mais exclusivo, onde está a Arca da Aliança, a presença de Deus, seria o nosso espírito. Aquele lugar onde se entrava uma vez por ano e apenas o sumo sacerdote. Mas existe um lugar de transição entre o átrio e o Santo dos Santos, que é a passagem do átrio para o Santo dos Santos e também para sair do Santo dos Santos para o átrio, que era o santo lugar. E esse santo lugar seria então aí o centro do templo. E seria
correspondente à nossa alma. Isso é só uma analogia, isso é só uma abordagem, né? Uma forma de abordagem, mas nos ajuda a entender a crucialidade da nossa alma. Então, eu, enquanto ser humano, não consigo me separar da minha alma, eu não consigo... Não, agora foco aqui no corpo, minha alma está longe. Não, a alma está sempre ali, tudo tem a ver. Por exemplo, se a gente for saindo, nem ficando ainda na questão bíblica, mas voltando para a questão da ciência, da saúde. Quantas doenças hoje a gente tem psicossomáticas descobertas? Você tem manifestações corporais, físicas, de coisas que são estritamente emocionais. Perfeito. Então, a alma doente traz consequências para o corpo. A Bíblia fala, né? Sim, a Bíblia fala sobre a alma doente, adoece o corpo, adoece os ossos. Sim, e vice-versa. Um corpo doente afeta a alma. Sim. Então, você, de repente, fica deprimido porque você está tendo um problema físico, uma inconsistência, alguma coisa. E, de repente, você adoece fisicamente porque você está tendo um problema na alma. Isso que tu está falando é tão importante, Rafa, que as pessoas precisam se ligar em relação a isso. Cada uma dessas áreas vão ser afetadas de uma forma bem forte. Então, eu estou vendo pessoas que se preocupam com o seu espírito, espiritualmente, leem a Bíblia, façam as orações, tem a sua rotina lá, e não se preocupam com o seu físico, com a sua saúde física. Pessoas que se preocupam com a sua saúde física, mas não estão nem aí com a sua saúde espiritual. Pessoas que se preocupam com a sua saúde emocional, mas não estão nem aí com a sua saúde espiritual. E de uma forma ou outra, cada uma dessas, como elas são conectadas, não tem como você não sofrer influência. Sim, então, quando você não cuida da sua saúde, eu mesmo conheço pessoas que morreram de forma precoce por simplesmente não cuidar da sua saúde. Quer dizer, que deixou de viver algo em Deus, deixou de viver um propósito em Deus, porque não entendeu que existe um objetivo, existe um propósito, existe necessariamente um cuidado que precisa ter nessa área. A mesma coisa com as emoções. Às vezes a pessoa tem a saúde legal, mas a vida emocional está destruída. Às vezes a pessoa está com o seu ministério bombando. E sinceramente, Rafa, eu quero até que a gente traga uma clareza aqui. Até que ponto será que a pessoa não está sendo muito mais religiosa do que... assim, não estou aqui dizendo que tá? Até que ponto a pessoa talvez não seja muito mais religiosa ou está faltando mais espiritualidade, está faltando uma compreensão melhor daquela condição. Porque se a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, e se a Bíblia fala que nós somos mordomos de Cristo, a ideia que me traz é que eu preciso cuidar de tudo aquilo que Deus me deu. Então, se eu não estou cuidando, eu estou errando. E Paulo diz, olha, você precisa ter moderação, você precisa ter equilíbrio. Todas as coisas me convêm, mas... Como é que ele fala? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E não deixei me dominar por essas coisas. Sim. Então, às vezes, a pessoa não consegue... de alguma forma é dominada, existe um foco, existe uma motivação, existe uma relação de prazer. Eu estou sentindo prazer e eu não consigo sair daquilo, mas isso está me matando. Então, uma reflexão que a gente tem que fazer em relação a isso, tu não acha? Sim, com certeza. O grande lance aí, na minha opinião, é a gente conseguir compreender que nós somos uma alma e nós não temos uma alma. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu tenho uma alma, e ter uma alma é diferente de ser uma alma. Por quê? Porque quando você acha que você tem uma alma, você passa a, talvez subconscientemente, acreditar que você pode fazer coisas que vão beneficiar essa sua alma e você nem sabe o que está acontecendo, como se fosse uma coisa automática. Uhum. E aí tu falaste de religiosidade, de repente a pessoa, não, mas eu estou jejuando, eu estou orando, eu vou na igreja, no meu ministério, tantos dias, eu faço isso, eu faço aquilo. Ou de repente, fora do contexto de igreja, não, mas eu dou o sopão para os pobres, eu dou minha contribuição lá no orfanato, não sei o quê, eu faço tal coisa.
tenho muitas obras que eu faço boas pela sociedade, eu pago meus impostos em dia. Enfim, muitas coisas que a gente às vezes acha que é como você... É como se hoje em dia tem aqueles dispositivos, né? A gente tem a conta bancária. Aí você vai no aplicativo da conta bancária e hoje em dia já tem aqueles dispositivos de fazer assim... aportes automáticos. Sim. Mensais, né? Então você já deixa estipulado lá que todo dia 10 de todo mês, ou o dia que você escolher, você vai automaticamente permitir que seja tirado o valor X, R$5 da sua conta, vamos dizer, para ser colocado no investimento, numa poupança, alguma coisa assim. E aí, às vezes, a gente acha que nós estamos cuidando da nossa alma quando nós estamos fazendo essas coisas no automático. Não, mas eu dou dízimo. Não, mas eu dou esmola. Não, mas eu ajudo fulano. Não, mas eu não minto. Mas eu fui na missa. Mas eu fui no retiro. Eu fui não sei aonde. Eu fiz tal coisa. Eu fui no culto, né? Fui no culto. Então a gente vai achando que esses aportes vão garantindo a nossa alma ali. Só que isso não tem a ver com o cuidado com a nossa alma. Por quê? Porque nós não temos como cuidar da nossa alma sem intencionalidade, sem foco, como tu disseste. Na primeira carta de Pedro, vai dizer que a nossa fé tem como alvo principal, ou alvo final, a motivação mais alta da nossa fé é a salvação das nossas almas. Então, a Bíblia, ela tem a intenção de que nós tenhamos a nossa alma salva. O que significa ser salvo? Muita gente acha que ser salvo é morrer e ir para o céu. Não é isso. Você aí acha que ser salvo é morrer e ir para o céu? Essa aí vai ser forte, hein? Não é isso. Você vai entender agora o que é isso. Ser salvo envolve uma série de coisas. Por exemplo, lá no Evangelho de João, João vai falar sobre o termo vida eterna. Receber a vida eterna. Aí a pergunta é, se você chegar com João, se João estivesse vivo ainda hoje, e dissesse, João, quando é que eu recebo a vida eterna? Na hora que eu morro? Ele disse, não. Você recebe a vida eterna no momento em que você passa a viver em Cristo e para Cristo. A vida eterna, ela é recebida aqui. Isso é show. Interessante a gente perceber que a Bíblia toda nos direciona para que a nossa salvação ela comece a ser efetuada aqui. Nós vamos um dia morar com Deus, vamos viver um dia na eternidade. Essa é a nossa promessa, essa é a nossa esperança futura. Mas salvação não é só isso. Num aspecto mais acadêmico, teológico, salvação ela tem vários âmbitos, mas para resumir, você imagina que você tem um desfiladeiro, você tem um penhasco. Sim. E daí você está andando rumo ao desfiladeiro. Você está caminhando e se você mantiver esse ritmo e não mudar de rotação, mudar de direção, você vai cair ali no abismo. Sim. Né? Então, quando o termo salvação ele é aplicado nesse sentido, significa alguém que está caminhando para o abismo é salvo. Ou seja, ele é impedido de cair no abismo. Caramba! Só que esse é um aspecto da salvação. Ao mesmo tempo, também significa que essa pessoa que estava caminhando para o abismo, aí vem o termo conversão. Eu gosto do termo conversão, porque conversão, a gente estuda até na autoescola, né? Sim. Conversão à direita, conversão é você mudar de trajetória. Então, essa pessoa que ela está caminhando para o abismo, ela é salva de cair no abismo. Por quê? Porque alguém muda a sua trajetória. E agora, em vez dela continuar caminhando rumo ao abismo, ela está caminhando para outra direção. E essa outra direção não é para baixo, é para cima. Perfeito. Então, aí está. A salvação da nossa alma, ela redunda numa eternidade com Deus? Sim. Mas a nossa salvação, ela começa hoje. Agora, nessa vida, de modo que nós que cremos em Jesus Cristo, nós recebemos a salvação e isso significa as nossas almas estarem nele.
por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar lá para os Tessalonicenses que corpo, alma e espírito, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito devem estar santificados em Deus. Então, hoje, nós precisamos focar naquilo que mais importa. Como vai a sua alma? O que a gente está querendo saber? Como está o seu ser real? Será que você está começando a acreditar que você é o que você publica no Instagram? Será que você está começando a acreditar que você é o que você... a roupa que você veste bonita? Será que você está começando a acreditar? Eu acho, Moisés, que a gente tem um desafio muito grande hoje, talvez maior do que os nossos antepassados, do que os antigos, por causa do mundo que a gente vive. O mundo contemporâneo é um mundo hedonista, que significa é um mundo pautado em prazeres. Busca pelo prazer. Então, nós não temos só a busca pelo prazer. Nós temos a busca e estamos encontrando esses prazeres. Sim. Por quê? Porque hoje nós temos muita facilidade daquilo que nos dá acesso ao prazer e é o que eu gosto de chamar de conforto. Nós temos muito conforto. E nesse conforto a gente se sente bem. Só que se sentir bem não é estar completo. Uhum. Então, quantas pessoas a gente conhece de histórias aí de grandes homens e mulheres famosos, ricos e com todo tipo de regalias, que quando você vai conhecer uma intimidade deles, você percebe que eles dizem, eu não sou feliz. Sim. Eu não tenho satisfação. Uhum. E às vezes cometem suicídio. Sim. E às vezes... Enfim, a nossa alma, ela precisa ser cuidada, né? A Bíblia já dizia, de tudo que se deve guardar, sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Em outras palavras, guarda a tua alma, né? Então, não há, talvez, como a gente conseguir viver uma vida plena se a gente não tiver com a nossa alma bem cuidada. E Rafa, uma das coisas que a gente quer deixar para vocês aqui, para fechar esse episódio, é o que você precisa fazer para cuidar da sua alma. O que você precisa fazer para ter uma vida mais plena, mais completa. Haja vista que a gente entende que o que Deus quer é que você viva uma vida abundante, que você viva uma vida plena, que você tenha a completude em todas as áreas da tua vida. No momento que você busca esse relacionamento com Deus, com o objetivo de comunhão, porque acho que o primeiro objetivo nosso de relacionamento, Rafa, é comunhão. Sim. Sabe, eu acho que um dos primeiros motivos de Deus para salvar a humanidade era que ele voltasse, retornasse a ter comunhão com a sua criação. Não foi simplesmente salvar, sabe? Eu acho que salvar, eu posso estar falando aqui, aí tu pode me corrigir. Salvar entrou no contexto, mas eu acho que o primeiro passo de tudo era restaurar uma comunhão. Mas é que comunhão não acontece sem salvação. Isso. Entende? Uhum. Qual é o principal objetivo, a principal função da igreja? Adorar ao Criador. Adorar a Deus. Poxa, mas então adorar a Deus é antes de evangelizar e de fazer missões? Sim. Por quê? Porque fazer missões é você fazer mais um adorador. É você evangelizar alguém e essa pessoa vir a ter a sua alma salva, é você colocar ela em comunhão. Não você, mas você ser um canal, um agente, né? Um agente para que o Espírito Santo coloque essa pessoa em comunhão. Então a salvação e a comunhão, elas são... elas andam juntas, elas não né? tem como serem separadas. Não tem como você dizer assim, não, alguém está flertando com o Evangelho. Flertando com o Evangelho me faz lembrar tem um tio meu que falava um negócio engraçado, meio tosco assim, mas é um bocado certeiro na Bíblia, que ele dizia assim, olha, tem gente que anda em cima do muro, só que o muro é do diabo. Boa. E é verdade. Por quê? Porque não tem isso assim, tem o lado do diabo, o lado de Deus e tem os em cima do muro. Sim. Não tem em cima do muro. A Bíblia diz que se você não está em Deus,
você está debaixo da ira de Deus. Perfeito. Então, é momento, Rafa, de tomar atitude. Né? Perfeito. Só para a gente fechar esse episódio, mas antes porque assim, surge tanta coisa, tu vai falando e vai surgindo, porque assim, existe, a pessoa vai, aceita Jesus como seu Salvador e é salva. Mas talvez na rotina dela, ela deveria buscar mais comunhão, mais relacionamento, mais intimidade. E talvez seja uma falha dela por justamente buscar um prazer, buscar um conforto ou até uma questão de imediatismo mesmo, né, nesse sentido. Então, a pessoa cambaleia no processo de relacionamento, não busca uma rotina, não busca... Mas isso a gente leva para um outro momento, né? Salvo e comunhão, como é que é? Buscar uma comunhão, buscar um relacionamento, buscar intimidade. Que grau eu estou? Então, é uma coisa até porque Jesus veio para restaurar essa comunhão, né? A Bíblia diz que há pessoas que serão salvas como que pelo fogo. Salvas pelo fogo. Que significa aqueles que vão penar, não vão desfrutar da vida eterna aqui e vão ser salvos ali no último acréscimo do segundo tempo com a ação do VAR. Eu conheço algumas pessoas que estão... Só que a Bíblia não diz que esse deve ser o nosso padrão. Sim. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que desde a nossa mocidade nós devemos buscar o que importa. Desde que você é jovem, se você já tem condições, já conheceu que existe um Deus, busca Ele. Perfeito. Né? Por exemplo, para quem acompanha a gente aqui, completude. O que é isso? Do que nós estamos falando aqui? Nós não estamos falando assim de importante é salvação, é importante ir para o céu, vou cruzar meu braço aqui, vou ficar na minha. Vou viver minha vida. Já aceitei Jesus, estou na minha garantida aí. Cara, não vai rolar. Por quê? Porque a sua alma vai apodrecer. Sim. Entendeu? E o que está acontecendo, né, cara? Isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. A alma tem se tornado um olho de um furacão e que quando muitas vezes a pessoa menos percebe, ela não sabe como sair. E Rafa, uma frase que você deve levar para a sua vida: comunhão leva a completude. Comunhão leva a completude. Porque quanto mais relacionamento, mais intimidade, mais comunhão, mais relacionamento, mais intimidade, mais comunhão, maior vai ser o tratamento que Deus vai fazer em todas as áreas da tua vida. E a humildade, então tudo vem junto nesse pacote. Então a comunhão leva a completude. Mas para a gente deixar para fechar verdadeiramente aqui, para a gente deixar algo prático aqui para a galera, sabe, Rafa? Nesse primeiro, um ponto prático que eu queria que tu falasse de uma coisa prática que a pessoa poderia fazer hoje. Duas, vai. Deixa vou ser legal contigo. Existem várias, tá? Mas duas coisas... Tu tens 1 minuto para falar de 2 coisas práticas que a pessoa pode fazer hoje e que vai iniciar um processo de cuidado com a sua alma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a nossa dica de leitura e Perfeito. Vou encerrar com isso. Nossa dica de leitura hoje é isso aqui, ó. A palavra de Deus. Por quê? Quando nós focamos na nossa alma, nós falamos desde o início que nós precisamos fazer isso conforme a palavra de Deus. A grande questão é a seguinte: quando você assiste mais TV do que consome a palavra de Deus, quando você ouve mais música do que consome a palavra de Deus, quando você trabalha mais, estuda mais do que consome a palavra de Deus, você está colocando a sua alma com foco em todas essas outras coisas que não são a palavra de Deus. Rafa, tu está dizendo então que eu tenho que ser um fanático religioso, botar a Bíblia debaixo do braço e andar por aí e ficar decorando a Bíblia? Não é isso que eu estou falando. A Bíblia diz assim, que nós devemos meditar nessa palavra quando a gente acorda, quando a gente está andando pelo caminho e antes da gente dormir. O que significa isso? Significa que nós devemos ter um relacionamento com a palavra de Deus. Ou seja, eu não devo ler como quem vai ler uma coisa, uma receita de bolo, ou aprender um manual para aprender a fazer alguma coisa. Tudo isso
pode ser válido, mas eu não posso deixar de ter um relacionamento com essa palavra. Eu leio aquilo, eu fico pensando nisso, eu trago isso para minha vida, eu pratico isso. Perfeito. Então, uma coisa prática, ou dois elementos práticos para que nós possamos fortalecer a nossa alma em Deus: Bíblia, leitura da palavra de Deus, mas não apenas ler, se relacione com ela, medite, entenda. Não entendeu? Vai procurar quem pode explicar, pesquisa, vai atrás. Jesus disse: batei, batei, abri-se-vos-á, buscai, buscai e achareis. Essa repetição, batei, batei, buscai, buscai, significa insistência. Insistência, ou seja, insista, vá atrás. Ah, ali não entendi, tá bom, larguei de mão. Perfeito. Não, vá atrás, vai entender. E a segunda dica é: desenvolva a sua comunhão com Deus através da maneira como a gente tem comunhão com qualquer ser. Se eu quero me relacionar com Moisés, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou falar com ele, vou olhar para ele. A gente está aqui se comunicando, eu estou me comunicando com você, você está nos vendo, você está nos ouvindo, nós estamos falando, nós estamos nos comunicando. Perfeito. Orar é se comunicar com Deus. Então, Bíblia, oração, duas dicas para a gente fortalecer a nossa alma em Deus. Perfeito. E para fechar aqui, só para levantar alguns pontos importantes. Autoconhecimento, esse autoconhecimento... Não precisa não, filho, já está acabando aqui, tranquilo. E para a gente fechar aqui, vamos levantar alguns pontos importantes que a gente trabalhou. Isso que o Rafa falou agora é fundamental, é necessário e que vai definir o destino da tua vida. Mas autoconhecimento, esse autoconhecimento tem que estar ali buscando a ajuda do Espírito Santo. O foco que você está dando, isso vai definir como vai estar a tua alma. Segundo, o que você se alimenta no contexto de ouvir e ver, porque ouvir e ver alimenta a sua alma. E quarto, o que sai da tua boca. Só que o que sai da tua boca está diretamente relacionado com como a tua vida está por dentro. E quem vai tratar a tua vida é a dica do que o Rafa falou. Moisés, eu tenho um pensamento muito no passado, eu tenho um pensamento muito no futuro. Dica: medite na palavra de Deus, pega um versículo bíblico, leia, busque ajuda. Pega um versículo... Conversar sobre a palavra de Deus ajuda. Perfeito, conversar. Eu e o Rafa, a gente conversa muito. Ele tira muitas dúvidas minhas. A gente está junto, vai trabalhando nesse sentido. E meditar. Quando você começa a meditar, lembra do foco? Meditar é foco. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, você começa a esquecer aquilo que aconteceu no passado. A parar de pensar, nem a esquecer, a parar de pensar naquilo que aconteceu no passado e parar de se preocupar com aquilo que vem no futuro. E aí você vai ser alimentado por aquilo que vai te dar esperança real, verdadeira e que vai mudar a tua alma para sempre. É isso. É isso aí. A gente deseja que você seja abençoado e que a gente possa continuar essa nossa conversa. Então, curte, compartilha, comenta aí, coloca aí o que você achou, o que faltou a gente falar. Coloca a sua sugestão para os próximos episódios. Perfeito. E manda para todo mundo aí. Você tem alguém que precisa ouvir sobre isso, bateu uma curiosidade, alguém que sempre fala sobre esse assunto, vai ter alguma coisa para comentar, joga aí para essa pessoa, ajuda a divulgar e ajuda o YouTube a fazer esse canal crescer. Se está te abençoando também, pode abençoar muitas outras pessoas. É isso aí, galera. Tamo junto. Próximo episódio vem muita coisa legal também. Tchau, tchau.